Olá, tudo bem? Como é que vão as coisas por aí? Quando você ouve falar a palavra coronavírus, o que vem à tua mente? O que você pensa? Normalmente a televisão, quando diz essa palavra, a televisão, o noticiário, traz reportagens sobre quarentena, isolamento, risco de crise econômica, risco de desemprego. Eu quero convidar você a pensar em outra coisa. Eu quero convidar você a pensar numa outra coisa. Na verdade, eu quero apresentar a você uma questão, uma pergunta. Quem está no controle? Quem de fato está no controle? Eu creio que o texto de Isaías, especialmente o texto do capítulo 6 de Isaías, no versículo 1, nos ajuda muito a refletir sobre esse fato, sobre essa questão: quem está no controle? Isaías experimentou uma crise não por conta de um vírus. Isaías experimentou uma crise por causa da morte do rei Uzias. O capítulo 6 começa dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no mais alto e sublime trono. Mas é importante perguntarmos: quem era o rei Uzias? O rei Uzias foi um rei que reinou em Jerusalém por 52 anos. A Bíblia vai dizer que Uzias fez o que era reto perante o Senhor. O rei Uzias foi um rei que se tornou, que ganhou renome nos seus dias, por todo o mundo. Todo mundo daqueles dias ouviu falar de Uzias. O texto bíblico diz isto. Uzias foi um rei que se preocupou com a infraestrutura de Judá. O texto de 2 Crônicas, no capítulo 26, especialmente ali dos versos 1 a 15, vai dizer que Uzias cavou poços, cuidou da infraestrutura, cuidou do abastecimento de água de Judá. O texto também vai dizer que Uzias se preocupou com o seu exército, trouxe tecnologia para o exército de Judá. O texto diz que ele fabricou máquinas com a ajuda de homens peritos. O rei Uzias foi um grande rei para Judá. E obviamente que a morte do rei Uzias trouxe ao coração não apenas de Isaías, mas de todos os judeus, um sentimento de perda. O sentimento que agora eles estavam diante de uma crise econômica, eles estavam diante de uma crise de soberania nacional, porque aquele que era o símbolo da estabilidade econômica, aquele que era o símbolo da estabilidade, da soberania nacional, melhor dizendo, estava morto. E é por isso que quando o texto de Isaías, no capítulo 6, começa e diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no mais alto e sublime trono. A resposta à pergunta, quem de fato está no controle, quem de fato está no comando, se olharmos para o texto de Isaías, vamos ver que é Deus. Deus sempre esteve no comando de Judá. Deus sempre esteve no comando de Jerusalém. Não era simplesmente o rei Uzias, mas era Deus quem estava no comando. Isaías entendeu isso. E eu creio que eu e você também precisamos entender isto. Não é uma crise provocada por um vírus que vai desestabilizar tudo, que vai botar tudo a perder, porque é Deus quem continua no controle. Deus estava no controle lá por ocasião da morte do rei Uzias. Deus está no controle hoje, aqui, 2020, século 21. Deus continua no controle. Que eu e você possamos lembrar disso. Que eu e você tenhamos a resposta pronta à pergunta: quem está no controle? É Deus. Não importa qual seja a crise, não importa se é uma crise provocada pela morte de um rei, não importa se é uma crise provocada pela existência de um vírus. Deus está no controle sempre. E que Ele mesmo te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.